Alô galera, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora em que você estiver assistindo esse vídeo. Bom, meu nome é Alan Lessa e hoje eu quero trazer para você, excepcionalmente nesse sábado, o quadro Turismo e Entretenimento, que é sempre realizado às sextas-feiras, mas por razões técnicas estaremos indo ao ar hoje. E hoje eu quero te contar sobre o Marco de Belfor Roxo, o ponto inicial de toda a história, a Fazenda do Brejo. É logo após a vinheta. Solta a vinheta! Bom, os portugueses chegaram ao Brasil em 1500 e especificamente aqui na Baixada Fluminense a partir de 1560. Mas antes disso, já existiam os índios aqui em nossa terra. E aqui na nossa região de Belfor Roxo, predominantemente os índios jacutingas e tupinambás, além do povo sambaquira. Então nós precisamos entender que aqui já era povoado por essas tribos, que já chamavam essa região de Ipuera, que nada mais é que um terreno alagadiço. E foi assim também que os portugueses chamaram esse local de Brejo, terreno alagadiço. O casarão da Fazenda do Brejo hoje se encontra em ruínas e está localizado no Abeuzão, ali atrás do complexo da universidade. Ainda existe preservada uma terra que existe as ruínas do casarão, mas na verdade a Fazenda do Brejo compreendia muito mais do que apenas aquele pedaço de terra. E eu vou te contar um pouquinho agora, ao longo do caminho, sobre essa história. Mas antes de começar a história da nossa Fazenda do Brejo em Belfor Roxo, eu quero te dizer que existe outra Fazenda do Brejo, no município de Santo Hipólito, Minas Gerais, mas não é sobre essa que estamos falando. E existe também a Reserva Natural Brejo, em Saloá, Pernambuco, que na verdade é um hotel. Também não é sobre esse, hein? Bom, narra a história que o primeiro proprietário da Fazenda do Brejo foi o padre Miguel Arcanjo Leitão, e que essas terras só ganharam melhorias a partir de 1815, quando o padre vendeu para o Marquês Felisberto Caldeira Brant. Bom, após o falecimento do Marquês Felisberto em 1842, essas terras passam a ser herança do seu filho, o conde Pedro Caldeira Brant, que a vende em 1851 para o comendador Manuel Coelho da Rocha. Com um espírito empreendedor, Coelho da Rocha doa parte dessas terras para Dom Pedro II construir a malha ferroviária Rio Douro, que é inaugurada em 1883. Esse Coelho da Rocha que estamos citando é o mesmo que tem o nome lá da estação Coelho da Rocha, aqui ao lado do nosso município. Toda essa extensão de terra era dele. E, na verdade, Coelho da Rocha também doou essa terra para a construção da malha ferroviária a pedido de Dom Pedro II, para acabar com o problema de uma estiagem que ocorreu na Baixada Fluminense, gerando uma seca que estava afetando a corte. E com essa construção, dá-se o nome do nosso município lá na frente, pois ela foi realizada através do feito de Paulo de Frontin, com a ajuda do engenheiro maranhense Raimundo Teixeira Belfort Roxo, com T, que logo depois vem a falecer, e essa outra história, e em homenagem a ele dá-se o nome da nossa cidade de Belfor Roxo. Antes disso, aqui se chamava Ipuera pelos índios e depois virou Calhamaço Brejo pelos portugueses, até ser chamado de Belfor Roxo após todo esse episódio que eu acabei de contar. A Fazenda do Brejo, no século XVII, era um engenho de açúcar. E em 1720, no rio Sarapuí, existia um porto que fazia o transporte das mercadorias entre a corte e as fazendas. E ali, devido ao movimento das marés, essa região ela ficava toda alagada, formando assim mangues e brejais. Por isso chamavam toda essa região de Brejo. Segundo o bate-papo com historiadores, que a gente troca sempre que possível essas ideias,
Esse porto do rio Sarapuí era localizado ali, mais ou menos no bairro do Guaraciaba. Não existe ainda tecnicamente, a gente não pode afirmar o local correto, mas a história diz que o porto estava a 750 metros da Capela de Santo Antônio. A Capela de Santo Antônio estava ali, naquela região. Não é a Igreja Santo Antônio da Prata, aquela é outra história que veio depois. A Capela Santo Antônio foi construída ali e a 750 metros estava o porto do rio Sarapuí. Ora, o rio Sarapuí passa ali, é aquela ponte, logo depois daquele prédio da prefeitura ali onde era a Secretaria de Saúde, logo depois tem uma ponte onde passa um rio embaixo. Aquele rio é o rio Sarapuí e ele era muito mais extenso. Ele fazia o transporte através de embarcações e ali tinha um porto, o porto que fazia essas embarcações e transporte através daquele local ali, de tudo que era colhido, que nós tínhamos aqui, porque havia muita coisa aqui, laranja, milho, cana-de-açúcar, aguardente, várias agriculturas. Então a 750 metros da Capela Santo Antônio estava o porto. Então nós podemos entender que esse porto pode ser tanto em Coelho da Rocha, quanto em Mesquita, quanto ali no bairro do Guaraciaba. Não se sabe exato o local em que ele estava, mas era por aquela região ali. Então você assim começa a ter um pouco da ideia do que era a Fazenda do Brejo. Muitas pessoas acham que é apenas aquele casarão que tem ali atrás do Abel. Não. Se a Fazenda do Brejo foi comprada por Manuel Coelho da Rocha, você imagina onde fica o bairro Coelho da Rocha? Do lado de Belford Roxo, já no município de São João de Meriti. E onde fica o rio Sarapuí? Vem a extensão dele desde Mesquita. Então, para você ter uma ideia do tamanho da Fazenda do Brejo, pegava não apenas aqui toda essa área central de Belford Roxo, como Coelho da Rocha, Mesquita, e portanto o Manuel Coelho da Rocha doou parte dessas terras para ser construída a malha ferroviária Rio Douro, que teve como a sua principal função, quando foi construída, fazer a captação de águas das nascentes de Jaceruba, antiga São Pedro, Tinguá e também de Xerém, mas essa é outra história. Bom, hoje o antigo casarão da Fazenda do Brejo encontra-se apenas em ruínas, que fica ali na propriedade da Uniabel, da universidade. Fica atrás das instalações educacionais. Essa propriedade não é uma propriedade da Prefeitura de Belford Roxo, não é uma propriedade pública, ela é privada, ela tem dono. E para que seja feita explorações ali, é necessário um acordo entre a instituição e a prefeitura. Bom, eu como um pesquisador, como amante do turismo, como alguém que ama a cidade de Belford Roxo, que ama a história, eu já conversei algumas vezes com o prefeito Vaguinho sobre a necessidade de haver esse diálogo com a instituição e a prefeitura conseguir a concessão de exploração daquele local de forma histórica, cultural, para que nós possamos passar para os moradores da cidade a história daqui de Belford Roxo, para que isso gere um sentimento de pertencimento, para que você conheça a história da sua cidade. É importante saber de onde nós viemos, é importante saber a história real do nosso município, não essas balelas que a ONU contou por aí dizendo que nós éramos a cidade mais violenta do mundo, que na verdade nunca fomos. Essa é uma outra história. E eu, como amante do turismo, eu me sinto muito incentivado, muito motivado a fazer com que você conheça a Fazenda do Brejo a partir da perspectiva verdadeira que existe, e fazendo com que você se remeta ali a um tempo onde a nossa terra, a nossa cidade, era uma terra de comendador, de conde, de marquês, do Império, que Dom Pedro II veio aqui. Inclusive, o presidente Getúlio Vargas veio aqui visitar esse local, e você talvez não saiba disso, e muita gente talvez não saiba que tivemos o presidente Getúlio Vargas aqui em 1930, visitando aquele local, um local histórico. Belford Roxo é um lugar de história, de arte, de riqueza, que nós precisamos explorar.
Não deixe que falem para você uma história que foi contada por pessoas que nunca estiveram aqui na nossa terra. Quem representa a ONU nunca passou 2 dias em Belfor Roxo, mas nós que vivemos aqui toda a nossa vida, somos nós que precisamos valorizar a nossa terra. Eu amo Belfor Roxo, eu amo as histórias de Belfor Roxo. Eu fico indignado quando eu vejo alguém jogar uma latinha de refrigerante para fora da janela do carro, ou até mesmo andando e jogar um copinho de guaravita no chão, ou jogar um simples papel. Nós temos que cuidar da nossa terra, e a educação eu entendo que é a melhor forma com que a gente possa fazer isso. Inclusive, falando de educação, eu fui um dos que conversou com o prefeito Vaguinho sobre a importância de colocar a história da nossa cidade dentro do processo pedagógico, educacional, nas escolas públicas, para que as crianças cresçam sabendo a verdadeira história e a valorização da nossa cidade, não o que os outros contaram. Bom, e a Fazenda do Brejo é sim um equipamento turístico dentro da nossa cidade. Então, quando você for lá para fora, em qualquer lugar, você vai poder dizer: a minha cidade é cidade de comendador, cidade de conde, cidade de marquês, cidade do império. Inclusive, se hoje existe a linha de trem até a Central do Brasil, dê graças a Deus a Belfor Roxo, porque foi a partir dela que tudo isso aconteceu. Bom, gente, meu nome é Alan Lessa e hoje o quadro foi falando da Fazenda do Brejo. Eu sou um incentivador turístico e artístico local aqui do nosso município, porque, olha, eu defendo mesmo a classe artística, defendo a história e defendo tudo que for bom de Belfor Roxo. Você nunca vai me ouvir falando mal da nossa cidade, agora bem, e valorizando você vai me ouvir falar sempre. Quando eu valorizo a cidade, eu valorizo o seu imóvel, o seu comércio e você enquanto pessoa, para que você não seja chacota nas rodinhas de conversa de outras pessoas que moram longe daqui. Mas enfim, meu nome é Alan Lessa, eu sou um incentivador turístico e artístico da nossa cidade. Além disso, eu sou profissional do turismo, pois eu trabalho com turismo aqui dentro do nosso município. É bom dizer que eu não faço mais parte da Secretaria de Turismo de Belfor Roxo. Na verdade, eu já fui subsecretário de turismo e, enquanto subsecretário, eu fomentei diversas visitações com a sociedade civil e com alunos do ensino da rede privada de educação ali na Fazenda. Vou até deixar passando as fotos aí enquanto eu venho te falando sobre isso. E fui, durante um tempo, secretário municipal especial de turismo, mas agora eu estou como secretário municipal especial de articulação política do governo do prefeito Vaguinho. E eu quero aproveitar e já mandar um forte abraço para nossa ministra do Turismo, Daniela Carneiro, a inigualável Daniela do Vaguinho. E para o melhor prefeito do Brasil, o nosso prefeito, meu amigo, o prefeito Vaguinho. Valeu, galera! Meu nome é Alan Lessa e toda sexta-feira, hoje excepcionalmente sábado, por razões técnicas, mas toda sexta-feira eu estou aqui trazendo o equipamento turístico, seja da Baixada Fluminense ou da minha amada Belfor Roxo. Um bom final de semana para você e toda a sua família. Valeu, galera! Fui!